A história começa com nossa protagonista parada diante de um túmulo. Ela vivia em um orfanato, disfarçada de menino, e todos a chamavam de Rony. Colocando flores sobre o túmulo de seu amigo, ela perguntou: "Como você tem passado, Peter?" Sentou-se ao lado e murmurou: "Muitas flores desabrocharam por aqui. Eu queria que você pudesse vê-las comigo." As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, mas ela logo as enxugou e disse com um sorriso forçado: "Estou indo bem, então você não precisa se preocupar comigo." Depois, começou a conversar com o túmulo, como se Peter ainda pudesse ouvi-la, contando-lhe sobre o dia. Nesse momento, outros garotos apareceram e começaram a zombar dela. "Ei, calça suja, você estava cagando aqui de novo." Outro acrescentou: "Quantas vezes você faz isso por dia? Está roubando comida da cozinha?" Assustada, ela se defendeu: "Nunca roubei nada." Um dos meninos riu e a empurrou, insistindo: "Então por que estava agachada aqui?" Outro completou: "Você sempre faz isso. Vive cheirando mal, sai daqui." Rony, chorando, negava: "Eu não fiz isso." Eles, no entanto, não paravam, acusando-a de se esconder nos arbustos porque tinha ido ao banheiro ali. Desolada, ela baixou a cabeça e repetiu: "Não é verdade." Nesse instante, um menino apareceu correndo e gritou: "Todos para o pátio." O diretor mandou-o chamar. Curiosos, os garotos se apressaram em segui-lo, perguntando o motivo, mas ele apenas respondeu: "Não sei, ele só quer todos lá." Rony, confusa, foi junto. Pouco depois, todas as crianças estavam reunidas. O diretor do orfanato apareceu e falou com firmeza: "Muito bem. Vejo que todos estão aqui. É bom se comportarem." Rony pensou consigo mesma: "O que está acontecendo?" O diretor prosseguiu: "Crianças como vocês nunca terão uma oportunidade como esta novamente." Então ficou claro que apenas os meninos estavam presentes. De repente, surgiram um duque e uma duquesa. O diretor se curvou respeitoso: "Suas graças, reúne todos os nossos meninos." Ao vê-los, Rony ficou impressionada: "Eles parecem anjos, como nos livros." O diretor acrescentou com falsa cortesia: "Espero que gostem deles. Tenho certeza de que qualquer um seria perfeito como companheiro do jovem mestre." Um dos garotos, surpreso, murmurou: "Um companheiro de brincadeiras? Isso deve ser um sonho." Rony, por sua vez, lembrou-se de Peter, que certa vez lhe dissera: "Se você se tornar companheiro de um nobre, poderá receber aulas e comer muitas comidas deliciosas." Nervosa, ficou de lado, tentando não chamar atenção. No entanto, a duquesa notou e caminhou em sua direção. Rony gaguejou: "Essa é sua graça, a duquesa." Com um sorriso gentil, respondeu: "Não precisa ter medo, criança." Passou a mão em sua cabeça, mas Rony recuou assustada. A duquesa regalou os olhos, surpresa com tamanha beleza, e pensou: "Incrível, não posso acreditar que exista alguém tão bonito assim." Rony entrou em pânico: "Oh, não." Curvando-se, pediu desculpas: "Me perdoe." A duquesa, no entanto, sorriu: "Não há por que se desculpar. Quantos anos você tem, criança?" Gaguejando, Rony respondeu: Tenho 7 anos." A duquesa voltou-se ao marido, encantada: "É perfeito, querido. Quero levá-lo." O duque concordou: "Como desejar, meu amor." O diretor, satisfeito, comentou: "Excelente escolha. Tenho certeza de que o jovem mestre também gostará dele." Então a duquesa perguntou: "Qual é o seu nome, criança?" Rony, ansiosa, respondeu, e logo foi levada para o palácio. Ao chegar, mostrou-se deslumbrada com o quarto destinado a ela. "Esse lugar é enorme, só esse quarto já é maior que o orfanato inteiro", pensava de olhos arregalados, com medo até de tocar nos objetos ao redor. De repente, alguém bateu na porta e algumas criadas entraram com um carrinho de comida. Rony ficou maravilhada: "Uau!" Uma delas sorriu: "Você é a criança escolhida por sua graça, não é?" Gaguejando, ela confirmou: "Esse sim." A criada então explicou que precisavam lhe dar um banho antes de levá-la para conhecer o jovem mestre. Rony se assustou: "O quê? Preciso mesmo?" A criada respondeu: "É claro, não pode encontrá-lo desse jeito." Ao estender a mão para ajudá-la, Rony recuou, implorando: "Eu consigo sozinha. Eu sei me lavar, por favor." As criadas acharam sua reação fofa, mas insistiram que fosse cuidadosa. Uma delas ainda lhe ofereceu um copo de suco, notando o nervosismo da menina. Rony segurou o copo com mãos trêmulas, o líquido balançando até escorregar e cair no chão. Desesperada, ela pensou: "O que faço agora? Vão me punir." Apavorada,
Tentou limpar, mas a criada a tranquilizou. Está tudo bem. Afaste-se ou pode se machucar. Rony, encolhida, apenas balbuciou. N não é nada. Então veio a ordem. Primeiro, você deve se despir. Rony tremeu. Eu mesma posso fazer isso. As criadas tentaram ajudá-la, mas ela gritou. Não. Ao insistirem em trocar suas roupas, puxaram-lhe a calça e, ao verem o que escondia, ficaram completamente chocadas. Hã? Pensou Rony, preocupada. Estou perdida, mãe, o que eu faço agora? O segredo havia sido descoberto, perceberam que ela era uma menina. Então, em sua mente, ela se lembrou do último momento com a mãe, quando estava sendo deixada no orfanato. A mulher se ajoelhou diante dela e sussurrou, querida, escute bem. As outras crianças não podem descobrir que você é uma menina. Rony, confusa, perguntou, mas por que, mamãe? A mãe sorriu com doçura e respondeu, porque é um segredo só nosso. Prometa que vai guardar até nos reencontrarmos. Rony, com lágrimas nos olhos, respondeu, sim, mamãe. Eu prometo. Mais tarde, uma das criadas foi até o duque e a duquesa, revelando a verdade que a menina havia escondido. Está dizendo que ela é uma menina? Questionou a duquesa surpresa. A criada confirmou, sim. Parece que ela escondeu isso de todos no orfanato. Achei que o melhor seria contar a vocês, por isso a trouxe até um quarto e vim diretamente informar. O que desejam que façamos? Não podemos deixá-la assim. A duquesa, calma, respondeu, por enquanto, vistam-na com roupas femininas. O duque, pensativo, admitiu para si, achei que ele era adorável, mas nunca imaginei que fosse uma menina. Enquanto isso, Rony tremia de ansiedade. E agora? Mamãe disse que ninguém poderia descobrir. O duque queria um menino. Ele vai pensar que eu os enganei. Deve estar furioso. E se me mandarem de volta para o orfanato? Só de pensar, seu corpo estremecia. Pouco depois, duas criadas entraram no quarto. É ela? Perguntou uma. Sim, é ela, respondeu a outra. Então se aproximaram e disseram, vamos, precisamos deixá-la limpa. O que? Respondeu a menina assustada. Vamos lá, disse a criada sorridente. Hesitante, Rony a seguiu. Ao mergulhar nas águas quentes preparadas para o banho, pensou maravilhada, uau, nunca senti água tão morna. Sempre me lavava no riacho. Mesmo depois de sua mentira ter sido descoberta, ainda a tratavam com gentileza, e isso a deixava confusa. Quando a criada tentou ajudá-la a se lavar, ela recuou, insistindo, eu consigo sozinha. Mas a criada sorriu, não tem problema, é mais rápido assim. Ao pegar na mão da menina, reparou em marcas de machucados e hematomas escondidos. Rony congelou de vergonha e medo. O que será de mim agora? Pensou aflita. Mais tarde, a criada bateu na porta dos aposentos do duque e da duquesa. Suas graças, a criança está aqui. Entre, disse a duquesa. Rony foi conduzida para dentro do imponente salão. Assim que entrou, caiu de joelhos e implorou, me desculpem, por favor, me perdoem. Mas a duquesa respondeu com ternura, querida, não a chamamos aqui para castigá-la. Fique de pé. Nesse instante, um garoto correu para a sala e exclamou, é verdade que trouxeram um companheiro para brincar comigo? Ande, disse a duquesa sorrindo. Estávamos prestes a chamá-lo. Rony pensou, então este é o jovem mestre? Ele a fitou curioso e disse, o que é isso? Mãe, você comprou uma boneca? Atônita, ela pensou, boneca? Eu sou uma pessoa, jovem mestre, respondeu em voz trêmula. O garoto, Andrea Marcos, segundo filho do Duque Marcos, a olhou surpreso. O quê? A duquesa explicou, nós a trouxemos como sua companheira de brincadeiras, mas acontece que descobrimos que é uma menina. Rony, chorando, se curvou novamente, perdoe-me, mestre. Deve ter esperado um companheiro para brincar. Eu enganei todos. Ande, impaciente, começou, eu já disse que não preciso de um companheiro, mas Rony o interrompeu com desespero, por favor, apenas não me expulsem. Então ande, lembrando-se de algo que um amigo lhe dissera, hesitou. Você não sabe como é ter uma irmã mais nova, ecoava em sua mente. De repente, gritou, pai, não a mande embora. Não me importo que seja uma menina. O duque ergueu a sobrancelha, divertido, ora, ande, você não acabou de dizer que não queria um companheiro. Ande, corado, retrucou, N não disse isso. Rony, confusa, não entendia a situação. Até que Andy declarou em voz firme, eu gosto dela. Ela é fofa. Rony ficou atônita,
O jovem mestre gosta de mim. O duque, por sua vez, respirou fundo e disse em tom severo: já viu bastante. Está ficando tarde. Volte para o seu quarto. Obediente, ela saiu com o coração pesado, convencida de que o duque estava furioso e que seu destino já estava selado. Após sua saída, a duquesa falou baixinho: querido, pense bem. Se a menina voltar para o orfanato, será cruelmente castigada. Acharão que fez algo imperdoável. Andy concordou com um aceno enérgico. É verdade. Não podemos deixá-la voltar. O duque suspirou, como se tentasse resistir. Não, eu não posso, pai, Andy protestou. Então o duque murmurou, rendido: desculpem-me, ela é fofa demais. Não consigo. Seus olhos suavizaram, e ele completou: sim, é isso. Eu preciso de uma filha. Não acredito que exista uma criança tão adorável. Sempre que um amigo falava de sua própria filha, o duque sentia uma pontada de inveja. Agora, acreditava que o destino lhe entregará essa chance. A menina, que fora trazida apenas como companheira de brincadeiras de Andy, acabará revelando-se uma garota, e para o duque isso era um sinal. Assim, declarou solenemente, ela ficará conosco por um tempo. A duquesa sorriu em alívio e Andy vibrou de alegria: finalmente tenho uma irmãzinha. Contudo, o duque, mais sério, acrescentou com cautela: teremos que pensar com cuidado sobre adotá-la. O duque disse em tom sério, mas logo foi interrompido pela duquesa, que o encarava com preocupação. Mas, querido, se você não pretendia mandá-la embora, por que foi tão frio com ela antes? O duque pareceu confuso. O que quer dizer? A duquesa suspirou. Você a mandou para o quarto com uma expressão gélida, como se fosse condená-la. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Fiz isso? Apenas queria que ela descansasse um pouco. Ela parecia cansada. Andy, ouvindo, protestou: pai, parecia que você ia executar alguém. Estava assustador. Enquanto isso, no quarto, uma criada comentava com a menina sobre a decisão dos nobres. Rony, surpresa, perguntou: é verdade? Disseram que eu poderia ficar, mesmo sendo uma menina? A criada confirmou com a cabeça. Sim. O coração de Rony disparou. Isso significa que vou ser companheira do jovem mestre? Suponho que sim, respondeu a criada. Um suspiro de alívio escapou dos lábios da menina. Ainda bem. Eles me perdoaram. A criada, observando-a em silêncio, pensou consigo mesma: não vejo nada de especial nela. Por que estão deixando essa garota aqui? Além do mais, é só uma menina. Mas Rony, sem perceber o desprezo, agradeceu repetidamente: obrigada. Muito obrigada. Eu farei qualquer coisa. Sei limpar, buscar água, sou boa nisso. Claro, faça o que quiser, respondeu a criada com indiferença. O duque virá em breve. Ao ouvir isso, Rony estremeceu. O duque ainda me assusta, pensou, lembrando-se de sua expressão severa. A criada advertiu em voz baixa: não o irrite. E fique em silêncio. Pouco depois, uma batida firme ecoou na porta. Assustada, Rony correu e se escondeu atrás da cama. O duque entrou no quarto, pigarreando. Descansou bem? Perguntou. A criada logo apontou: se procura a criança, vossa graça, ela está ali. O duque se ajoelhou ao lado da cama e falou em tom brando: criança. Esse sim, vossa graça, ela respondeu, espiando com a voz trêmula. Tentando se acalmar, lembrou-se de que ele mesmo dissera que ela poderia ficar. Conseguiu descansar? O duque perguntou novamente, sua voz mais suave agora. Sim, descansei bastante, disse Rony, assentindo rapidamente. Obrigada por me deixar ficar. Desculpe por não ter agradecido antes. O duque a observava atentamente, intrigado com a forma como alguém tão jovem podia estar tão aterrorizada com as pessoas. Não vim ouvir seus pedidos de desculpa, disse com calma. Estou aqui para lhe dar um novo nome. Rony arregalou os olhos. Um novo nome? Sim, respondeu ele, lembrando-se de uma conversa com a duquesa. Rony soa como nome de menino. Por que não damos outro? Na memória, a duquesa completava: tínhamos pensado em um, quando eu estava grávida do nosso primeiro filho. Lembra-se? Acho que se encaixa bem nela. De volta ao presente, o duque sorriu calorosamente para a criança: seu nome será Razini. Razini Evelyn. Ele a afagou na cabeça, repetindo com suavidade: Razini. Rosini. A menina baixou a cabeça e repetiu em voz baixa: Rosini, não gostou,
o Duque perguntou, confuso. N não, é só que, é tão bonito, respondeu ela, erguendo o rosto em um sorriso radiante. Obrigada, obrigada, Vossa Graça. O Duque então perguntou à criada, este é o quarto em que ela ficará? Sim, Vossa Graça, respondeu ela, inclinando-se. Dê a ela o quarto de Sofia, ordenou o Duque. A criada congelou, chocada. Aquele era o quarto da irmã do Duque, Lady Sofia. Será que ele está mesmo dando esse quarto a essa órfã? Pensou incrédula. Mas o Duque acrescentou, como se lembrasse de algo importante. Ah, quase me esqueci, seu apelido será Roro. A criada arregalou os olhos, pasma, incapaz de dizer palavra. Está decidido, disse o Duque, virando-se para sair. Rosini repetiu baixinho para si mesma, Roro, o som lhe pareceu estranho, mas ao mesmo tempo suave e acolhedor. Naquela noite, porém, em meio ao silêncio do quarto, a lembrança do orfanato voltou como um pesadelo. Ela se viu novamente nos corredores escuros, a luz fraca lançando sombras longas nas paredes descascadas. Rony, a voz do diretor ecoava furiosa. Um estalo ressoou quando a mão pesada o acertou. Você roubou a comida dos convidados, não foi? N não, não fui eu, soluçava Rony, a voz fraca, abafada pelo coração que batia descompassado. Chega! Como ousa mentir para mim? Rugiu ele, levantando a mão novamente. Antes que o próximo golpe caísse, a menina desabou no chão, encolhendo-se, cobrindo a cabeça com os braços, tremendo de medo. Me desculpe. Por favor. Eu não fiz. Eu não fiz, gritava, implorando em desespero por piedade, torcendo para que a dor parasse. De volta ao presente, o corpo de Rosini se contorcia sob as cobertas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não fiz isso, estou dizendo a verdade, murmurava entre soluços, a voz entrecortada, como se ainda estivesse naquele corredor, pedindo para ser ouvida. O rosto de Rosini se contorcia em aflição, uma fina camada de suor brilhava em sua testa. Ela estava deitada, enredada nos lençóis, respirando de forma curta e irregular. Era apenas um sonho, ou melhor, uma lembrança, cruel, afiada e insistente em não desaparecer. A porta rangeu e a criada entrou, trazendo uma bacia com água fresca para que a menina pudesse se lavar. Era a mesma do dia anterior, a de olhar frio e língua ainda mais afiada. O sol já nasceu faz horas e ela ainda está na cama, resmungou, antes de se aproximar. Ei, acorde, disse, dando-lhe um sacolejo. Dói, por favor, Rosini murmurou, ainda presa entre o sonho e a vigília. Você me assustou, ralhou a criada quando a menina deu um salto da cama, o corpo inteiro tremendo. Rosini ficou sentada, ofegante, tentando recuperar o ar. Por um momento fechou os olhos e apertou as palmas contra o rosto. Está tudo bem, sussurrou para si mesma. Foi só um sonho. Mas a criada não tinha paciência. O que ainda está fazendo aí? Se já acordou, lave o rosto. Sim, respondeu Rosini, levantando-se apressada. Ao ver a água, seus olhos se encheram de maravilha. Eles até me deram água para lavar o rosto, então, ontem não foi um sonho. Já a criada, por dentro, remoía amargura. Não acredito que também vou ter de servir uma órfã. Ela é só uma plebeia como eu, como ousa se portar como filha do duque? Rosini se inclinou sobre a bacia e lavou o rosto, tentando não fazer barulho. Você está jogando água no chão, reclamou a criada, empurrando-lhe uma toalha. Obrigada, disse a menina em voz baixa, enxugando-se com cuidado. Se já terminou, vá se trocar, ordenou a mulher friamente, entregando-lhe um vestido dobrado. Rosini ficou boquiaberta. É tão bonito, será que eu posso mesmo usar algo assim? Sussurrou para si mesma, mas logo a criada rosnou. Está parada por quê? Não sabe vestir um vestido? Sei sim, eu sei. Posso me vestir sozinha, apressou-se Rosini em responder. A criada arqueou uma sobrancelha e, com desprezo, retrucou, claro que deveria saber. Se ainda tem um pingo de vergonha, que faça isso sozinha. E saiu do quarto, levando a bacia. Rosini ficou sozinha, olhando para o vestido em suas mãos. Certo, como é que eu coloco isso? Murmurou, insegura. Nesse momento, passos rápidos ecoaram pelo corredor. Jovem mestre, se correr desse jeito a duquesa vai ficar zangada, ouviu-se a voz da outra criada, a gentil, aquela que a ajudara no banho no dia anterior. Não tem problema, Andy respondeu animado. A mamãe também quer vê-la. Sem nem bater, o menino abriu a porta de supetão. Roro, exclamou com um grande sorriso. Jovem mestre, deveria bater antes de entrar no quarto de uma dama, repreendeu a criada bondosa.
Roro, seu irmão mais velho veio te ver, disse ela com um sorriso caloroso. Andy se aproximou. Bom dia, Rosini. Dormiu bem? Bom dia, respondeu a menina com uma reverência tímida. Como está se sentindo hoje? Perguntou a criada, seus olhos cheios de doçura. Sentindo? Rosini repetiu, confusa. Suas feridas ainda não sararam totalmente, lembrou a criada em voz baixa. Ah, estou bem, muito obrigada, respondeu depressa. Feridas? Que feridas? Andy perguntou, confuso. N não é nada, jovem mestre, apressou-se Rosini em negar. Jovem mestre, ele repetiu, fingindo-se ofendido. Quero que me chame de irmão mais velho. Agora se vista, estarei esperando lá fora, disse, correndo porta afora. Rosini suspirou e sussurrou para a criada bondosa, pode guardar segredos sobre meus machucados? A mulher a encarou por um instante e acenou em silêncio. Muito bem. Vamos trocar sua roupa. Sua graça está à sua espera. Logo depois, Rosini entrou na sala de jantar. A mesa era tão longa quanto impressionante, coberta por pratos que ela sequer sabia nomear. Ficou imóvel, atônita diante da abundância. Não sabíamos o que você gostaria, querida, disse a duquesa em tom caloroso. Prove o que quiser. Repetiu Rosini em pensamento, o coração se enchendo de alegria. Obrigada, murmurou, quase sem acreditar. Dormiu bem? Gostou do vestido? Perguntou a duquesa, sorrindo. Sim, dormi muito bem. E gostei do vestido também, respondeu Rosini, animada. Andy puxou um prato para si, serviu algumas iguarias e colocou diante dela. Roro, experimente isso, é uma delícia. Uau, murmurou a menina, os olhos arregalados. É melhor comer de uma vez só, acrescentou o menino, rindo. Andy, onde estão seus modos? Repreendeu a mãe com suavidade. Nunca vi uma comida assim antes, sussurrou Rosini. Está deliciosa, disse, maravilhada. É mesmo, não é? Viu só como seu irmão mais velho tem razão, Andy se gabou. Sim, Andy. Um irmão mais velho também não deve ser seletivo com comida, não é? Completou a duquesa em tom brincalhão. Você é um bom menino por comer todos os vegetais, elogiou. Eu ia comer depois, retrucou Andy, corando. De repente, ele olhou para Rosini com espanto. Roro, suas mangas vão se sujar. Deixe que seu irmão mais velho as dobre para você. O que? Rosini piscou, confusa. Eu cuido disso para você, declarou Andy, já puxando a manga do vestido dela. Mas então congelou. Seus olhos se fixaram nos hematomas escuros e desbotados em seu braço. Rosini paralisou, o pânico subindo pelo peito. Não, não. Ele não devia ter visto, pensou, tentando puxar o braço de volta desesperadamente. Espere um minuto. O que aconteceu com o seu braço? Exclamou Andy, os olhos arregalados em choque. Mais tarde, Rosini estava sentada em silêncio ao lado do duque dentro da carruagem. O som constante das rodas contra o calçamento preenchia o vazio entre eles. A menina se inclinava levemente em direção à janela, tentando disfarçar a ansiedade que a corroía por dentro. Para onde estamos indo? Pensava, esfregando os olhos com o dorso da mão. O duque, notando o gesto, buscou dentro do casaco e estendeu-lhe um lenço. Roro, disse ele suavemente, não é bom esfregar os olhos assim. Rosini piscou, surpresa, e o encarou antes de sussurrar, obrigada. Pegou o lenço com as duas mãos, sentindo a maciez do tecido, mas ainda mais do que isso, o calor da bondade em sua voz despertou algo profundo dentro dela. Sem conseguir impedir, a lembrança veio à tona, por favor, não me expulsem. Ela havia chorado no grande salão do palácio, a voz trêmula, lágrimas escorrendo pelo rosto. Querida, o que houve? Perguntara a duquesa, aproximando-se. Eu não queria mostrar minhas cicatrizes, coisas feias não pertencem aqui. Me desculpe, a voz se quebrava a cada palavra, os olhos incapazes de se erguer. Então, tão rápido quanto surgira, a memória desapareceu. De volta à carruagem, o duque a observava com um olhar pensativo. Tenho algo a lhe perguntar, disse em tom baixo. Rosini endireitou-se e assentiu depressa. Sim, claro. Você disse que o diretor do orfanato a castigaria se fosse expulsa. Ele a agredia, a menina estremeceu, as mãos pequenas tremendo. Ela ainda tem medo de mim, pensou o duque, preocupado. Você achou que eu também a bateria? N não, respondeu rapidamente. Ele então baixou ainda mais a voz, achou que nós a mandaríamos embora? A voz falhou. A verdade é que não tinha certeza. O duque suspirou, paciente.
Se não se sentir bem conosco, podemos procurar outra família que cuide de você. Mas gostaríamos que ficasse. Um sorriso sincero, mas contido, curvou-lhe os lábios. Só se estiver confortável. Então, não se preocupe. Nesse instante, a carruagem desacelerou até parar. Rosini virou-se para a janela e sentiu o coração despencar. É o orfanato, um nó apertou-lhe o peito. O duque desceu e ela hesitou, os lábios trêmulos. Sua graça, murmurou, incerta. Nesse momento, o diretor surgiu, forçando um sorriso. Ora, sua graça! O que o traz de volta, ao ver a menina, arregalou os olhos. Oh, trouxe uma garota desta vez? Precisam de companhia para sua filha. O duque estendeu a mão, ajudando Rosini a descer com delicadeza. O diretor empalideceu de repente. Rony? O que você está fazendo aqui? O menino que recolhemos, disse o duque calmamente, na verdade era uma menina. O quê? O diretor quase perdeu o fôlego. Perdoe-me, eu deveria ter prestado mais atenção, esse garoto sempre mentiu descaradamente, até eu fui enganado, pensou amargurado. Por mais que o castigássemos, nunca melhorava. Uma má influência para todos, O duque olhou para baixo. Rosini apertava sua mão com força. Agora entendo por que essa criança chamou minha atenção, ela se alegra com as menores coisas, sorri como o sol. Quero proteger essa inocência. Passou a mão com carinho sobre sua cabeça. Não há nada com que se preocupar, Roro disse com calor na voz. O diretor, nervoso, insistiu, eu mesmo cuidarei para discipliná-lo, mas Rosini ergueu a voz, lágrimas surgindo nos olhos, então foi você. Sabia que meu amigo Peter não tinha feito nada de errado, o diretor recuou um passo, surpreso. Que bobagem é essa? Balbuciou. Você o espancou até a morte, gritou Rosini. Não, isso é mentira, sua graça, essa garota está inventando outra vez, o rosto do duque endureceu, gelado. Como ousa cometer um crime tão atroz em minhas terras? Levem-no, guardas avançaram de imediato. Espere. Vai acreditar na palavra de uma criança em vez da minha? Eu sou da igreja. Sou inocente, berrou o diretor, se debatendo. Mas ninguém lhe deu ouvidos. Alguém acreditou em mim, pensou Rosini, as lágrimas escorrendo livremente. De volta ao palácio, Andy correu até ela. Roro, você está bem? Deixe-me ver, a duquesa a recebeu em um abraço apertado. Que alívio, querida, estávamos preocupados, isso mesmo, Andy acrescentou. Rosini, você é uma criança doce e amável, disse a duquesa, abraçando os dois ao mesmo tempo. Você merece ser amada, mãe, pode soltar um pouco, Andy resmungou, esmagado no meio do abraço coletivo. Rosini, porém, sorria através das lágrimas. O fato de pessoas tão boas confiarem e cuidarem de mim, me faz tão feliz que sinto que vou chorar de novo. Roro, tem certeza de que está bem? Perguntou Andy outra vez. Rosini respirou fundo e respondeu, a voz firme, sim. Acho que agora estou mesmo. Mais tarde, naquela noite, a duquesa foi até o quarto de Rosini. Sentou-se ao lado da cama e começou a escovar suavemente seus cabelos. Você tem fios tão bonitos, disse com ternura. Oh, obrigada, respondeu Rosini, tímida. A duquesa sorriu, pensando consigo mesma, logo, o cabelo dela crescerá até os ombros. Vai ficar tão linda, então, pegou um pequeno frasco ao lado e disse, precisamos passar água benta em sua pele. Tudo bem para você, sim, Rosini assentiu rapidamente. Se usarmos todos os dias, você vai se recuperar em pouco tempo, acrescentou a duquesa com um sorriso tranquilizador, mas de repente parou. Seu olhar suavizou ao perceber as marcas e hematomas espalhados pelo corpo frágil da menina. Querida, posso lhe perguntar uma coisa? Indagou com doçura. Sim, Rosini respondeu, erguendo-se atenta. Por que você fingia ser menino no orfanato? Ah, isso, a menina abaixou a cabeça. Minha mãe me disse para não contar a ninguém que eu era menina. Lembro que, quando me deixou lá, também disse ao diretor que eu era um garoto. Não sei por que, suas mãos tremeram com a lembrança. Será que ela tinha medo que me machucassem se soubessem que eu era menina? Pensou a duquesa, preocupada. Mas você não precisa mais esconder quem é, disse ela suavemente, sorrindo. Você é encantador exatamente do jeito que é. Sim, senhora, Rosini respondeu com um sorriso tímido. Mais tarde, Rosini se sentou diante do duque. Isto, disse ele, deslizando um documento em sua direção, é a prova da sua identidade. Coloquei meu nome como seu garantidor. Alexander Reis Marcos, este é meu nome. Rosini arregalou os olhos. Que nome tão imponente, pensou, impressionada.
Seu nome oficial está escrito aqui, continuou o Duque, indicando o papel. Também consta que serei seu tutor e responsável até você alcançar a maioridade. Rosine Evelyn Clave. Clave, ela piscou, surpresa. Ninguém usa mais esse sobrenome, é verdade, explicou o Duque. Mas é de um ramo indireto da nossa família. Carregar um sobrenome nobre ajudará em sua educação e no futuro, então eu me esforçarei ao máximo, disse Rosine com entusiasmo. Vou estudar muito e fazer tudo o que disser, sei que não serei suficiente, mas, tudo o que eu disser, interrompeu o Duque. Sim, farei qualquer coisa, afirmou ela, convicta. O Duque sorriu de leve. Então vá brincar lá fora. Ele está chamando você há um bom tempo, vamos, pai, a voz de Andy ecoou do lado de fora. Agora é a minha vez com a Roro. O Duque riu baixo e afagou a cabeça da menina. Mesmo que não fosse por Andrea, toda criança deve brincar. Vá cumprir sua função, sim, senhor, Rosine respondeu antes de correr apressada. Vamos logo, Roro, Andy já a chamava, correndo à frente. Espere, jovem mestre, gritou ela, tentando alcançá-lo. O Duque, sozinho dentro da sala, murmurou, acabei esquecendo de avisá-la. Ele deve chegar antes do fim do dia. No jardim, Andy deitou-se na grama, sorrindo de contentamento. Eu adoro brincar com você, Roro. Senta aqui do meu lado, sim, jovem mestre, respondeu ela, acomodando-se ao lado dele. Mas então, ele a encarou com seriedade. Roro, por que continua me chamando assim? Não pode me chamar de irmão, o quê? Como eu poderia? Seria muito rude da minha parte, jovem mestre. Rosine se atrapalhou, aflita. Andy suspirou. Acho que ainda é cedo demais. Tudo bem, então. Mas me prometa que um dia vai me chamar assim, está bem, estendeu o dedo mindinho. Rosine hesitou, mas ele tomou sua mão e entrelaçou o dedo no dela. Promessa de dedinho, disse, sorridente. Pouco depois, Rosine observava o lago com encantamento. Uau, é tão bonito, murmurou. Olhe o céu, jovem mestre, também está maravilhoso, mas, ao virar o rosto, percebeu que Andy tinha adormecido. Vou dar uma olhada por perto enquanto ele descansa, pensou, levantando-se. Caminhou até a beira do lago, cada passo lento e cuidadoso. Asterisco, que lago majestoso, a vista seria ainda melhor daquela árvore, asterisco, e começou a escalá-la, como fazia no orfanato. Está escorregadio, melhor descer, refletiu, mas então, uma sombra se moveu entre as árvores. Seus olhos se arregalaram. Hã? Quem está aí? O coração disparou e, ao se virar, escorregou. Ah! Não, mas, antes que caísse, alguém correu e a segurou a tempo. Quem é você? Pensou, atônita. Oh, obrigada, murmurou, sem jeito, ao garoto que a amparara. Enquanto isso, Andy acordava e percebeu que ela não estava ali. Roro! Onde você está? Gritou, alarmado. Por favor, me coloque no chão, pediu Rosine, e o rapaz a soltou gentilmente. Andy surgiu logo em seguida. Roro, aí está você, disse, mas interrompeu-se ao ver o outro. Hã? Ulisses? O que faz aqui? Rosine fitou o rosto dele com surpresa. Ulisses, isso significa que ele é o filho mais velho, o percebeu num sobressalto. Mais tarde, a família reunia-se em torno da mesa no jardim, tomando chá e saboreando petiscos. Ora, Ulisses, deveria ter vindo nos ver primeiro ao chegar, comentou a duquesa. Bem, cheguei mais cedo do que o previsto, respondeu ele. É por isso que foi até a floresta? Queria dar uma volta, perguntou o duque. Rosine, inquieta, abaixou a cabeça. Fui buscar André e fiquei curioso, admitiu Ulisses. Queria ver com meus próprios olhos a criança de quem meu pai falava nas cartas. Ele sorriu ao ver Rosine, o que a pegou de surpresa. Eu não achei que ele fosse sorrir, pensou ela. A duquesa, percebendo a situação, comentou, certo, esquecemos completamente de avisar sobre ele, mas que alívio vocês dois se conhecerem assim. Então, apresentou-o, este é nosso filho mais velho, Ulisses. Ulisses Caesarel Marcos. Rosine, observando-o, pensou que ele era a cópia perfeita de sua graça. Roro, por que você não está comendo nada? Perguntou Andy. Rosine tentou responder, mas Ulisses interveio, repetindo o apelido. Sim, Ulisses, você pode chamá-la de Roro. Nosso pai que deu o apelido, explicou Andy. O duque pigarreou, claramente orgulhoso, e perguntou se não achavam um nome apropriado. Ulisses concordou, dizendo que também a chamaria assim. Roro está bem, mas eu queria me apresentar com meu nome de verdade, não com o apelido, pensou Rosine.
Andy, ignorando seu incômodo, lhe deu um pedaço de bolo e praticamente enfiou em sua boca. É muito bom, disse ele. Ao provar, Rosine concordou em pensamento, é mesmo delicioso. Os olhares fixos nela a deixavam nervosa. Por que estão todos me olhando comer assim? Oh não, jovem mestre, por favor, me ajude, tentou completar mentalmente. Andy, alheio, perguntou se queria brincar novamente depois de comer, ao que ela não conseguiu negar. Certo, Ulisses, você também vai brincar com a gente desta vez, disse o garoto. Nesse momento, um criado se aproximou do duque, avisando que havia uma visita. Visita? Nós esperávamos alguém para hoje, perguntou o duque, e o servo respondeu, bem, é a Lady Sofia, quero dizer, a martianista, e sua filha. Logo, as duas desceram da carruagem. Onde está Alex? Perguntou Sofia à criada, a mesma que alimentava maus pensamentos sobre Rosine. Suas graças estão tomando chá no jardim, respondeu a criada. Meu irmão está tomando chá? Ele tem outra convidada, perguntou Sofia com desconfiança. A criada hesitou, mas a pequena filha de Sofia insistiu em saber. Quem está lá? Diga. A criada murmurou que sua graça havia trazido uma criança plebeia. Irmão, disse Sofia em tom cortante ao se aproximar. Ele respondeu com calma, o que há atrás aqui, Sofia? Ela sorriu friamente, o que você quer dizer? Sempre venho nesta época do ano para ver meus adoráveis sobrinhos. Cumprimentou a duquesa com afetação, que respondeu educadamente, embora tivesse sido pega de surpresa. Sofia fingiu modéstia por não ter avisado antes, e logo se voltou para Andy. Oh, como você cresceu! O garoto respondeu de forma polida. Já sua filha, dirigindo-se ao tio, perguntou se ele estava bem. Ela parece uma princesa de conto de fadas, pensou Rosine, observando a menina. Ulisses, percebendo o copo vazio de Rosine, serviu-lhe suco, gesto que Sofia tentou interromper para falar com ele, mas foi ignorada. A filha dela, vendo isso, se enfureceu. Sofia, por sua vez, lançou um olhar venenoso a Rosine e cochichou com a criada, que revelou que Alex havia trazido uma órfã para casa. Sofia zombou, a generosidade do meu irmão sempre acaba com ele. A criada completou, ela até enganou sua graça e recebeu um nome nobre. A revelação deixou Sofia furiosa. A criada acrescentou ainda mais veneno, ela tomou até o seu quarto, Lady Sofia. Isso fez Sofia render os dentes de raiva. Essa órfã atrevida não conhece seu lugar. Vou me certificar de que seja expulsa, custe o que custar. Mais tarde, Rosine e Andy caminhavam pelos corredores do palácio. Estava sufocante lá atrás, resmungou o garoto. Ficar perto da tia Sofia e da Lídia é sempre desconfortável. Rosine quis entender o motivo. Andy explicou que Sofia vivia cobrando se ele estudava o suficiente, além de implicar com seus modos à mesa. Já Lídia não desgrudava do irmão, o seguindo como uma sombra, e o tratava como um criado. Ele fez uma careta, confessando que estava feliz por achar que elas não viriam naquele ano. Uma moça tão bonita se comportar assim, pensou Rosine, surpresa. Andy, tentando animar o clima, sorriu e balançou a mão dela, mas agora eu tenho arroro. Posso brincar com você? Os dois sorriram um para o outro, e Andy puxou sua mão, animado, dizendo que havia muitas coisas para brincar em seus aposentos. Rosine, no entanto, estremeceu e puxou a mão rapidamente, escondendo-a. Roro, perguntou Andy assustado. O que aconteceu com sua mão? Ela tentou disfarçar, mas logo o médico foi chamado para examinar. Ele limpou o ferimento com cuidado, constatando que não era grave. Rosine gemeu de dor, e o médico se desculpou, preocupado. Então, franziu o senho, você disse que se arranhou em uma árvore hoje. Rosine assentiu, confirmando a explicação. Estranho, murmurou o médico, franzindo o senho. Os ferimentos já cicatrizaram demais para serem de hoje. Rosine respondeu alegremente, sim, senhor, eu me curo bem rápido sempre que me machuco. O doutor lançou-lhe um olhar pensativo e comentou que, ao lembrar-se de quando ela havia chegado, soube que tinha ferimentos graves, mas agora quase não restavam marcas. Recordou-se de uma conversa recente com a duquesa, quando havia perguntado se ela realmente usaria a água sagrada. A duquesa responderá suavemente que aquilo não curaria as feridas do coração da menina, mas pelo menos queria sarar as do corpo. De volta ao presente, o médico ofereceu a Rosine um sorriso bondoso e deu um leve tapinha em seu ombro, aliviado por ver que ela melhorava. Pediu que o procurasse caso precisasse novamente. Rosine agradeceu com sinceridade, sentindo calor no peito ao pensar que ele era tão gentil quanto sua graça.
Nosso médico é o melhor, então não se preocupe, Roro, disse Andy com orgulho. Rosine concordou em pensamento, reconhecendo quanto ele era talentoso, e surgiu nela um desejo inesperado, queria ser uma grande médica como ele. Pela primeira vez na vida, percebeu que realmente queria algo para si mesma, antes, só pensava em como diminuir sua dor. Agora, graças às suas graças e ao jovem mestre, sentia que precisava encontrar uma forma de retribuir. Nesse momento, Andy bateu à porta, chamando, Roro, posso entrar? Já terminou o tratamento? Ela respondeu animada que sim. Antes que ele pudesse levá-la consigo, alguém tocou em seu ombro por trás. Olá, Andy, disse uma voz doce. O garoto deu um pulo. Você me assustou, exclamou, ao que Lídia, sorridente, fingiu magoar-se. Oh, por que tanta surpresa? Isso dói. Em seguida, voltou-se para Rosine, cumprimentando-a e perguntando se seu nome era realmente aquele. Rosine respondeu atrapalhada, e Lídia explicou que não havia tido a chance de se apresentar antes. Era prima de Andy e Julie, contou, sempre entediada por não haver garotas de sua idade no lugar, e por isso estava contente em conhecê-la. Rosine, educada, respondeu que também estava feliz, e Lídia sugeriu que tivessem um tempo de meninas. Rosine repetiu a expressão, curiosa, e Lídia explicou que poderiam tomar chá juntas. Como Lady Lídia é uma verdadeira nobre, diferente de mim, posso aprender observando-a e descobrir como me encaixar neste lugar, pensou Rosine, aceitando o convite com um sorriso esperançoso. Lídia então a conduziu a seus aposentos, dizendo já ter tudo preparado. Rosine a seguiu apressada, enquanto Andy ficava para trás, confuso e contrariado. No quarto, Lídia mostrou o espaço com orgulho. Rosine ficou maravilhada com o tamanho e sussurrou impressionada. Logo uma criada trouxe chá e doces em uma bandeja, e Lídia comentou alegremente que as iguarias vinham de casa. Ofereceu-lhe uma xícara, e Rosine, cautelosa por estar quente, a pegou com as duas mãos, sem notar o olhar de desprezo da criada. Por que ela me olha assim? Pensou, inquieta. Sally, é grosseiro encarar desse jeito, repreendeu Lídia com firmeza. A criada pediu desculpas, mas não conteve seu desdém, criticando Rosine por segurar a xícara com as duas mãos e beber fazendo barulho, dizendo que sua falta de modos mancharia a imagem de Lídia. Pare, Sally, retrucou Lídia de imediato, completando com um sorriso frio que ser ignorante não era pecado, e que aquilo não era culpa de Rosine. Nesse instante, uma voz firme interrompeu o clima pesado, quem ousa? Todos se viraram e viram Ulisses parado na porta, o olhar afiado. Lídia estremeceu, surpresa e irritada. Enquanto isso, o que havia acontecido era que, ao ver Lídia levando Rosine, Andy procurar Ulisses. Ulisses, onde você vai? Perguntou, correndo atrás dele. Ao campo de treino, respondeu ele calmamente. Andy, animado, pediu para acompanhá-lo e disse que queria vê-lo lutar com espada. Ulisses olhou para ele e perguntou, e onde está Roro? O sorriso de Andy desapareceu, e ele resmungou que Lídia tinha levado para seu quarto. Ulisses arqueou a sobrancelha, estranhando, e Andy, emburrado, reclamou que Roro deveria brincar com ele, já que era sua irmãzinha. Ela é tão fofa que aposto que Lídia também a quer como irmã, murmurou. Ulisses refletiu por um momento, lembrando-se de quando segurou Rosine em seus braços ao vê-la cair da árvore. A lembrança o fez sorrir, considerando que ela era pequena, leve e adorável. Na verdade, Roro pode acabar ficando ainda mais próxima de Lídia do que de você, provocou, dizendo que eram duas meninas quase da mesma idade. Andy rebateu de imediato, contrariado, acelerando o passo para alcançá-lo. Roro jamais faria isso. Ela não combina com uma pirralha como a Lídia, Andy resmungou irritado. Mas de repente bateu contra Ulisses, que havia parado sem aviso. Ai! Ulisses, não pare de repente assim, reclamou, mas percebeu que o irmão não ouvia. Ulisses estava perdido em uma lembrança, sentado à mesa de jantar, quando uma criada havia derramado água acidentalmente sobre sua manga. Mil desculpas, jovem mestre, disse a moça, trêmula. Ele, no entanto, respondeu de forma gentil, você mesma deve ter se assustado, não precisa se desculpar, não foi nada. A criada insistiu, dizendo que ainda era inexperiente e que lamentava profundamente, inclinando a cabeça. Mais tarde, ao passar por um corredor, Ulisses ouviu o som seco de um tapa vindo de um quarto próximo. Ao abrir a porta, encontrou Lídia, com a mão erguida, repreendendo aquela mesma criada. Lídia, o que está fazendo? Ele perguntou com frieza. Ela, furiosa, respondeu que não podia deixar passar o que a serva havia feito. Ela lhe faltou com respeito. Ulisses a interrompeu, ela já pediu desculpas. Isso era suficiente.
Ordenou que a criada saísse, e quando Lídia protestou, seu tom ficou mais duro. Não ouse levantar a mão contra os meus. De volta ao presente, Ulisses franziu a testa, lembrando-se da cena, e decidiu mudar de direção. Andy, confuso, apontou que aquele não era o caminho do campo de treino, mas Ulisses pensava consigo mesmo que seria melhor verificar a situação no quarto de Lídia. Ao entrar de súbito, encontrou Sally, a criada, trêmula diante de Rosini. O olhar afiado dele recaiu sobre a moça. Como ousa insultar uma criança protegida pelo duque? São todas as criadas do marquês tão insolentes assim? Sally gaguejou, sem conseguir responder. Lídia correu até ele, agarrando sua manga, e tentou desculpar-se, dizendo que a culpa era dela por não ter educado bem a serva. Tentou se retratar diante de Rosini, mas Ulisses afastou o braço e caminhou até colocar-se diante da menina, como um escudo. Esta criança tem o direito de agir livremente debaixo deste teto. Nunca a maltratem novamente. Essa criada será dispensada por ordem do duque, declarou firme. Lídia, mordendo os lábios, cedeu. Em seguida, desculpou-se novamente com Rosini, que rapidamente assumiu a culpa, dizendo que sua falta de modos havia causado mal-entendido. Lídia, então, sorriu de forma ensaiada e sugeriu encerrar o dia, prometendo que poderiam se divertir em outra ocasião. Ao deixarem o quarto, Rosini seguiu Ulisses em silêncio pelos corredores, tomada de pensamentos. Se eu soubesse mais sobre etiqueta, nada disso teria acontecido. Estava triste por sentir que não se encaixava. Ulisses percebeu seu abatimento e lhe disse, não precisa ficar tão chateada. Esta é a nossa casa. Eles são apenas convidados. Rosini olhou surpresa, sentindo-se tocada com aquelas palavras. O jovem mestre realmente se parece com sua graça, pensou. Mas, ao mesmo tempo, firmou dentro de si que não podia continuar daquele jeito. Se cometesse erros, só seria um fardo. Se ainda não podia retribuir a bondade que recebia, pelo menos precisava evitar trazer vergonha a eles. Mais tarde, Rosini se apresentou timidamente diante de Lídia, pedindo a oportunidade de ajudar durante suas aulas de etiqueta. Lídia, surpresa, repetiu devagar, então você quer ter aulas comigo? Rosini, aflita, negou, explicando que não ousaria pedir tal coisa, apenas desejava assistir e aprender. Lídia sorriu por dentro, satisfeita, pois era exatamente o que desejava. Com doçura calculada, ofereceu um tutor a qualquer momento, mas sugeriu que seria mais fácil aprender juntas. Rosini, surpresa mas cheia de esperança, perguntou se realmente poderia, e Lídia confirmou, dizendo que era mais simples quando se tinha alguém para imitar. Os olhos da menina brilharam de gratidão. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu. Minha senhora, é hora da aula, disse uma voz do lado de fora. Entre, chamou Lídia. A porta se abriu e um garoto entrou. Peter? Rosini arfou, chocada. Ela deu alguns passos à frente, os olhos arregalados, e exclamou. Peter! Eu não sou Peter, disse o garoto, nervoso, olhando para baixo. Ah, Rosini franziu o senho, constrangida. Me desculpe. Você não precisa pedir desculpas a ele, interveio Lídia, em tom casual. Ele é apenas uma criança que apanha no meu lugar. Como é que é? Rosini piscou, incerta se ouvirá direito. É normal, explicou Lídia com naturalidade. Os filhos da nobreza sempre têm alguém que os acompanha nas aulas e que recebe os castigos em seu lugar. Mas por quê? Rosini começou, confusa e desconfortável. Ora essa, cortou Lídia de forma afiada. Está dizendo que qualquer um pode tocar no corpo de um nobre? Ela sorria, mas sua voz carregava um aviso silencioso. Rosini, já que você vai ter aulas comigo agora, vou lhe emprestar o meu garoto de açoites. Mais tarde, durante a aula de etiqueta, a voz da instrutora ecoou severa pelo salão. Quantas vezes eu já disse para manter os joelhos juntos? Desculpe, choramingou Rosini, tentando manter a postura, os pés doendo sob seu corpo. Agora, tente andar de novo, ordenou a instrutora. Observe sua postura. Pelo menos finja que está copiando a Lady Lídia. Não seja tão dura com ela, madame, acrescentou Lídia com um sorriso indiferente. Rosini nunca teve a chance de aprender essas coisas. Meus pés doem tanto que mal consigo ficar de pé, pensou Rosini. Mas se lembrou do dia em que pedirá para ter aulas de etiqueta. Aulas de etiqueta, a duquesa havia se espantado. Querida, você é jovem demais para isso. Por favor, vossa graça, Rosini suplicara, os olhos brilhando de sinceridade. Prometo que não causarei problemas. Não foi isso que quis dizer, retrucou a duquesa com doçura.
Acho que deveria brincar mais enquanto ainda é pequena. Eu juro que vou me esforçar, disse Rosini, firme. É a primeira vez que ela demonstra interesse em algo desde que chegou, pensara a duquesa. Está bem, mas poderá desistir quando quiser. Sim, vou dar o meu melhor, Rosini repetiu com determinação. Foi tão difícil conseguir permissão, lembrava-se agora, mantendo-se rígida na aula. Não posso desistir aqui. A instrutora se aproximou com um bastão. Não me deixa outra escolha. Estenda as mãos. Espere, disse de repente o garoto antes que Rosini pudesse reagir. Lídia se adiantou e segurou suavemente sua mão. Rosini, pense bem. Você pode se machucar. Eu já disse, acrescentou Lídia em tom leve. Vou lhe emprestar Leon. Rosini olhou para o menino, que permanecia em silêncio, os olhos baixos. Eu gostaria de receber minhas próprias punições, declarou Rosini, firme, encarando a instrutora. O erro foi meu. Não posso deixar outra pessoa apanhar por mim. Ora, disse Lídia com um sorriso que não alcançou os olhos. Está tentando desprezar a mim e aos outros nobres? De jeito nenhum, Rosini se apressou em negar, aflita. Bem, se é o que deseja, disse Lídia. Respeitarei sua decisão. Rosini fechou os olhos, preparou-se e aceitou o castigo. Alguns dias depois, Andy corria pelos corredores, cheio de energia. Devo ir à praia com a Rooro ou para a floresta? Faz tanto tempo que não brincamos juntos. Ele carregava um cesto de biscoitos, sorrindo para si mesmo, mas uma sombra de preocupação lhe atravessou a lembrança. Desculpe, Roro. Tenho aulas de esgrima com Ulisses a partir de hoje. Está tudo bem, Rosini responderá com um sorriso brilhante. Também comecei aulas de etiqueta. Roro e ele, de repente, haviam ficado ocupados. Andy suspirou. Abriu a porta do quarto dela sem bater. Roro, faz tanto tempo, mas as palavras morreram em sua garganta. O cesto escorregou de suas mãos e caiu no chão. Olá, jovem mestre, disse Rosini em voz baixa. Roro. Andy correu até ela. Você está bem? Estou, jovem mestre, respondeu Rosini, oferecendo-lhe um sorriso frágil. Não precisa se preocupar. Como não, se está desse jeito, disse ele, girando aflito. É porque tenho tanto a aprender, murmurou, com os olhos baixos. Mesmo assim, não precisavam ser tão duros, ele rosnou. Quem fez isso com você? Eu vou fazê-los pagar. Roro, disse, notando o tremor em seus lábios. Ela soltou um soluço contido. Roro, está chorando? Ele perguntou em pânico. Não, respondeu Rosini, a voz trêmula. Não é nada. Quem a deixou assim? Diga-me. É realmente nada. Passos se aproximaram pelo corredor. Ulisses entrou em silêncio, pegando um biscoito caído da porta. Eu disse que mamãe iria brigar se você deixasse comida no chão. Ele parou ao ver o rosto lacrimejante de Rosini. Ao vê-lo, Rosini congelou, depois se ergueu da cama e tentou correr. Roro, chamou Andy, estendendo a mão. Ah, não, pensou Rosini em pânico. Deixei que o jovem mestre Ulisses me visse assim. Não quero que me veja nesse estado. Mas, antes que conseguisse escapar, Ulisses avançou e a ergueu do chão como quem apanha um pintinho. Devemos ouvir o que ela tem a dizer primeiro, disse Andy, a voz firme, carregada de preocupação. Roro, você realmente não vai nos contar? Andy perguntou, com os olhos arregalados. Bem, Rosini hesitou. Eu disse que faria com que eles pagassem por isso, declarou Andy com veemência. Não é nada, Rosini respondeu baixinho. Eu só não estava me sentindo bem. O quê? Onde? Então deveríamos chamar o médico, exclamou Andy, em pânico. Ulisses, contudo, já havia reparado nas marcas vermelhas nas palmas de Rosini, provas da punição. Andy, Ulisses interveio com calma, vá limpar o cesto que deixou cair e pegue alguns petiscos novos. Petiscos não são importantes agora, protestou Andy. Roro, então eu devo contar à mãe que você jogou comida no chão? Ulisses perguntou, arqueando a sobrancelha. Não fui eu, Andy gaguejou, corado, e saiu do quarto a contragosto. Não se distraia, murmurou Ulisses. Assim que Andy se foi, ele tirou do bolso um lenço e disse, estendendo a Rosini com suavidade, você não precisa esconder isso. Eu não entendo, Rosini sussurrou, confusa. Ulisses se ajoelhou e estendeu a mão. Deixe-me ver, jovem mestre Ulisses, ela ofegou, surpresa com um cuidado repentino. Hesitante, pôs a mão ferida na dele. Estou bem de verdade.
Bem, eu não estou, Ulisses respondeu, seco. Então deixe-me ver. Ele examinou cuidadosamente a mão e começou a passar uma pomada de um frasquinho que trazia. Deve doer muito, pensou ele em silêncio. Alguns instantes depois terminou de cuidar do machucado. Pronto, está feito. Você vai sarar logo. Por favor, não conte isso à vossa graça. Deixe comigo, Rosini disse baixinho. Pode deixar comigo, respondeu Ulisses, acariciando-lhe a cabeça com gentileza. Descanse. Ele se levantou e virou-se para sair. Senhor Ulisses! Chamou Rosini. Eu gostaria de ir com o senhor. Não quero ficar sozinha no quarto. Sozinha? Ulisses pausou, olhando para trás. Sua ia estará por aqui. Ele observou o aposento com mais atenção, a lareira estava fria, sem lenha queimando, sem sinal de conforto. Poderia ser? Então veio-lhe a lembrança de uma conversa que ouvirá mais cedo entre duas criadas, em cochichos. Tem certeza de que ela não vai descobrir? Sim, ela vai arcar com isso. Que saco! Não sei por que temos que cuidar de gente assim. Tomara que isso a coloque no seu lugar. Estavam falando dessa criança? Ulisses pensou. Como ninguém percebeu? Talvez minha mãe e meu pai só estejam tentando não pressioná-la demais, refletiu, e assentiu para si mesmo. Nesse momento, uma batida interrompeu a tarde tranquila da duquesa. Uma criada entrou e lhe entregou um envelope selado. Recebeu isto? Perguntou a duquesa ao abrir. Sim, minha senhora, respondeu a criada. Ele disse que tinha um assunto urgente para tratar com a senhora e pediu que viesse aos aposentos de Rosini, que a senhora entenderia ao ler isto. A duquesa leu a nota com atenção. Lady Sofia, que estava sentada por perto, ergueu o olhar e fingiu preocupação. Ora, aconteceu algo? Ah, não é nada, respondeu a duquesa com calma. Parece que Ulisses quer falar comigo sobre Rosini. É mesmo? Disse Sofia, com um sorriso tenso e difícil de decifrar. Perdão, Lady Sofia, disse a duquesa, levantando-se, com licença um instante. Tudo bem, Sofia respondeu rapidamente. Vou ver Lídia também, por que não saímos juntas? Enquanto caminhavam, Sofia acrescentou, mas, Lady Pera, você realmente não vai voltar atrás na ordem que deu à minha criada? Exilar alguém por um deslize parece demais. Lady Sofia, a duquesa retrucou de forma serena, essa criança foi acolhida em nossa casa pelo meu marido, que é também seu irmão mais velho. Falar de forma descuidada com ela é o mesmo que insultar a família Marcos. Entendo, Sofia respondeu com um sorriso polido por fora e raiva por dentro. Como ousa trazer o nome da família? Também tenho sangue Marcos. Mesmo assim, talvez seja o melhor, nunca gostei de como ela se comportava como dona da casa. Ela lembrou a orientação anterior da duquesa, da próxima vez, avise-nos antes de fazer uma visita. Deve ter sido esquecimento, Sofia dissera, sorrindo docilmente. Até que ponto você irá por causa dessa criança? Pensou amargamente. Nesse instante ouviram um alvoroço no corredor, então quem a pegou? Lídia gritou, repreendendo as criadas em seu quarto. Lídia! Chamou Sofia ao entrar. Mãe! Terceira! Lídia correu até elas, chorando. Meu colar! Meu colar sumiu. Minha querida, o que houve? Sofia perguntou, surpresa. O colar que papai me deu. É muito importante para mim, soluçava Lídia. Não se preocupe, disse a duquesa com calma. Vamos encontrá-lo em breve. Quem ousaria roubar de uma descendente da casa Marcos, ou da filha de um marquês? Sofia cortou. Pensem bem, perguntaram a todos que estavam no quarto? Ah, eu não perguntei a Rosini, Lídia disse, e sua expressão mudou. Ela pode saber. Rosini? Repetiu Sofia com aspereza. Sim, ela e eu costumávamos frequentar as aulas de etiqueta juntas. Então vamos ver Rosini juntas, disse Sofia com firmeza, já se virando para a porta. Alguns dias antes, quando Lady Sofia e Lídia haviam chegado ao palácio, elas tinham conversado em particular. Mãe, é verdade que Brad está usando seus aposentos? Lídia exigiu, a voz cheia de indignação. Isso é inaceitável. Quem sabe por onde aquele plebeu andou? Silêncio, Lídia, sua mãe a interrompeu. Será que estão me tratando assim porque não herdei os poderes divinos da família? Sofia pensara, estreitando os olhos. Os tais poderes divinos referiam-se a habilidades que, acreditava-se, descendiam do primeiro imperador, que teria vindo de uma família de deuses. Esses poderes já haviam se manifestado na realeza e em alguns ramos da nobreza.
Agora, séculos depois, apenas a família real e a casa Marcos ainda eram conhecidas por possuí-los. Mas eles significavam mais do que força, eram símbolos de legitimidade, um direito à autoridade tão forte que podia rivalizar com o próprio trono. Ouvi dizer que Ulisses já apresenta sinais desses poderes, Sofia refletira. Se eu conseguir unir ele e Lídia em casamento, tudo será meu. Um sorriso satisfeito lhe escapara na época. Voltando ao presente, a duquesa, Lady Sofia, Lídia e Ulisses estavam reunidos para o chá nos aposentos de Rosini. Por que Lady Pera e Lady Sofia estão aqui juntas? Rosini pensou, nervosa, olhando em volta. Faz tempo que não tomamos chá todos juntos, comentou Lady Sofia. Então voltou-se para Ulisses. E a academia, como está? Ouvi dizer que encerrou o semestre novamente com notas excelentes. Foi apenas sorte, respondeu Ulisses, com modéstia. Ora, quanta humildade, disse Sofia, sorrindo. Ulisses lançou um olhar discreto para Rosini, que permanecia rígida, claramente ansiosa. Percebendo isso, Sofia seguiu seu olhar. Rosini, disse ela, sorridente, e o chá? Foi importado exclusivamente pela nossa família. Ah! Rosini sobressaltou-se. Está muito bom. Olhe só para você, Rosini. Lídia acrescentou. Que ótimo, já segura a xícara perfeitamente. Desculpe, obrigada, Rosini murmurou, corando, os dedos trêmulos. O que faço? Todos estão olhando para mim. Nesse instante, Lídia fez um sinal sutil para sua criada. Em um movimento calculado, a moça esbarrou na bandeja e derramou o chá. Oh, não! Mil perdões, minha senhora! Exclamou a criada, fingindo aflição. Não, está tudo bem, Lídia respondeu docemente. Mas, como quem não quer nada, acrescentou, porém, acho que o tapete do quarto de Rosini vai acabar manchado desse jeito, sim, eu vou, a criada se ajoelhou para limpar, mas de repente parou. Hã? Murmurou, puxando algo do tapete. Minha senhora, isto é, Lídia se inclinou. O quê? Seria por acaso? Disse a criada, erguendo um colar. Sofia e Lídia arfaram teatralmente. Não acredito! Lídia exclamou. Este é o colar que eu havia perdido. Os olhos de Rosini se arregalaram. Hã? Ela soltou, incrédula. E escondê-lo aqui até que fossemos embora? Lídia gritou. Não, eu não sei de nada. Rosini chorou, a voz carregada de pânico. Criança ingrata! Sofia disparou, voltando-se para a duquesa. Lady Pera, o que significa isso? Tratamos essa menina com a bondade esperada de uma família ducal, e ela ousa nos roubar. A duquesa tomou um gole tranquilo de chá, o olhar frio. Não fui eu. Rosini implorou. Nunca vi esse colar na minha vida. Ah, agora quer bancar a inocente? Sofia zombou. É por isso que nunca se deve mostrar graça a plebeus insignificantes. O Lord Ulisses deve estar com raiva de mim também. Rosini pensava, o coração acelerado. Estou com medo. Preciso dizer que não fiz isso, mas não consigo falar. Com um tilintar suave, a duquesa pousou a xícara e se levantou. Lady Sofia, disse com firmeza, já chega. Lady Pera? Sofia gaguejou, surpresa. Já foi ultrajante o bastante que tenha ousado levantar a mão contra esta criança, continuou a duquesa, a voz gélida, mas agora está tentando incriminá-la sem nenhuma prova. Meu Deus! Sofia ofegou. Lady Pera, está me acusando? Os olhos da duquesa se estreitaram. Não esperava que ela fosse tão longe. Até quando continuará com essa mentira? Ela cerrou os punhos para se conter. Lady Precera! Sofia retrucou. Responda-me! Chega! Ulisses interveio. Não sente vergonha, sendo adulta, de agir assim, Lady Sofia? Ulisses? Sofia arfou, chocada. Ulisses voltou-se para Rosini, que permanecia paralisada de medo, as lágrimas quase caindo. Está tudo bem, Roro, disse ele com suavidade, colocando a mão em seu ombro. Não precisa se preocupar. Nós vamos protegê-la. Por quê? Lídia exclamou, tremendo de raiva. Por que acredita nisso, Ulisses? Chega, interrompeu Ulisses, a voz firme. Cuidado com suas palavras, Lídia. Ela vacilou, atônita. Nós temos provas. Como você pode acreditar naquela criança em vez de nós? Sofia gritou, sua voz carregada de indignação. Lady Pera,
isto é um insulto descarado à casa RHDM. Eu não vou tolerar isso. Foi você quem ultrapassou o limite primeiro, Sofia, disse o Duque, entrando no aposento acompanhado de Andy. Alex, Sofia ficou sem fôlego. Alex, escute-me por um momento, ela correu em sua direção, mas o Duque passou por ela sem se deter, ajoelhando-se diante de Razini. Com suavidade, ele acariciou as mãos da menina, que ainda mostravam marcas de castigo. Perdoe a minha ignorância, Razini, disse baixinho. Então se voltou para Sofia. Ouvi dizer que foi você quem fez isso com ela. Sofia vacilou. Isso, eu não a bati pessoalmente. O tutor, no entanto, o Duque a interrompeu com firmeza, foi você quem contratou e quem ordenou que usasse uma vara de castigo. Como tutor legal desta criança, eu tenho o direito de puni-la por isso. Em seguida, ele encarou Lídia. Lídia, acho melhor que você encontre um novo padrinho. Alex! Sofia gritou, sua voz carregada de desespero. Tio, será que aquela peste vai me roubar tanto Julie quanto o tio Marcos? Lídia pensou, amarga e revoltada. Querida, você deve ter se assustado, disse a duquesa Rosini, com voz terna. Não, eu estou bem, Rosini respondeu, tentando controlar os nervos. Tudo isso logo vai acabar, a duquesa tranquilizou. Sofia cerrou os dentes. Você deveria saber que se opor à família do Marquês RHDM não será bom para você também. O Duque, no entanto, voltou-se para Razini e declarou, esta criança não é alguém que possa ser maltratada, pois será nossa filha no futuro. Filha? Ele disse filha? Pensou Rosini, seu coração disparando. Tio, ela não é nada. O que quer dizer com filha? Como pode escolher aquela órfã em vez de mim? Lídia retrucou, indignada. Lídia! Sofia a interrompeu de maneira brusca. Vamos embora. Voltou-se e caminhou até a porta. Mãe, espere. Lídia a chamou, mas antes de segui-la lançou um olhar feroz a Rosini. Roro, você está bem? Andy correu até ela, envolvendo-a em um abraço inesperado. Jovem mestre, Rosini murmurou surpresa diante da feição repentina. Eu contei tudo ao pai, Andy disse com orgulho. Eu contei que eles tiveram a audácia de te maltratar. De todas as coisas, murmurou o Duque, buscando a confirmação de Ulisses. Este apenas assentiu, confirmando. Querida, por que não sai para passear um pouco com Andy? Sugeriu a duquesa. Passear? Rosini perguntou, confusa. Sim, as flores do lado de fora estão lindíssimas. Certo, ela respondeu, permitindo que um pequeno sorriso surgisse. Vamos, Roro. Andy disse, entusiasmado, puxando-a para fora. Sim, jovem mestre, Rosini o seguiu. Ao deixar o quarto, percebeu que o colar de Lídia ainda estava sobre a mesa. Discretamente, o pegou. Não há necessidade de mostrar tudo isso às crianças, disse o Duque a um criado, sua voz carregada de irritação. Vá e convoque todos os empregados imediatamente. Enquanto caminhavam pelo corredor, Rosini segurava o colar nas mãos. Roro, você realmente vai devolver isso para ela? Apenas deixe com uma criada, Andy sugeriu. Mas parecia importante para ela, Rosini respondeu baixinho. Estou te dizendo, você é boa demais para o seu próprio bem, Andy suspirou, abrindo a porta do quarto de Lídia. Assim que entraram, Lídia se lançou contra Rosini, tomada pela raiva. Como ousa tentar tomar o meu lugar? Quem você pensa que é? Gritou, levantando a mão para esbofeteá-la. Ela vai me bater, Rosini pensou, fechando os olhos para se preparar. O som de um tapa ecoou pelo quarto, mas não atingiu Rosini. Andy se colocará na frente dela no último instante, recebendo o golpe no próprio rosto. Andy, por que faria isso? Lídia ficou atônita. Porque Rooro é minha irmã, Andy respondeu com calma. Jovem mestre, o seu rosto, Rosini exclamou, horrorizada. Roro, não foi incrível agora? Sou um irmão mais velho impressionante, Andy disse orgulhoso, mesmo com a dor latejando. Jovem mestre, precisamos chamar um médico imediatamente, Rosini insistiu, preocupada. Você não percebe que é um estorvo para esta família? Lídia gritou para Rosini, furiosa. Ei, cuidado com o que diz. Andy retrucou, avançando contra ela. Jovem mestre, espere. Rosini o segurou, impedindo que reagisse. Então voltou-se para Lídia, estendendo-lhe o colar. Obrigada, Lady Lídia. O quê? Lídia ficou confusa. Aprendi muito com você, Rosini disse com sinceridade.
Vou levar suas palavras a sério e me esforçar ao máximo para não causar problemas aqui. Assim, você não precisará mais se preocupar comigo. Mais tarde, todos os criados foram convocados ao salão. Um burburinho de vozes encheu o ambiente. Por que fomos chamados de repente? Será que alguém causou problemas? Murmuravam. A instrutora de etiqueta estava entre eles, incapaz de partir com Sofia e Lídia. Tudo o que fiz foi arrumar as coisas depois da partida repentina delas. Por que tenho que ficar aqui como se esperasse uma punição? Pensava, nervosa, mexendo nas mangas. Entre os criados também estava a bondosa empregada que sempre demonstrara carinho por Rosine. Então, no fim, suas graças descobriram, refletiu, sombria. Ela ainda ouviu duas outras criadas cochichando. Você também foi chamada pelo mordomo? O que será que está acontecendo? Seus pensamentos voltaram àquela manhã, quando a viram uma das criadas levando lenha do quarto de Rosine. O que você está fazendo? Ela perguntara. Ela já tem lenha suficiente, a criada responderá, dando de ombros. Lembrou-se delas rindo depois, deve estar chorando aos prantos agora. Como ousa uma órfã se achar a filha do duque? A bondosa criada baixou a cabeça envergonhada. Eu sabia o que faziam e mesmo assim não as parei. Achei que só ser gentil com ela bastaria, mas não é assim. Eu devia saber mais que as outras. Leon, o garoto que apanhava por Lídia, estava entre os empregados reunidos, a face ainda ardendo da bofetada que receberá. Mais cedo, pouco antes de partirem, Lídia havia disparado ordens ríspidas, depressa e movam isso. Ela puxara com raiva uma das cortinas. Leon tentará argumentar, minha senhora, isso é de sua graça. Não destrua. Sem aviso, ela virou-se e lhe deu um tapa no rosto. Você não passa de um escravo de outro país. Está me olhando com desprezo também? Sai da minha frente. Pode muito bem morrer aqui que não me importo. E então ela saiu em fúria, deixando-o para trás. De repente, uma voz autoritária cortou a tensão. Sabem por que os convidei? A voz do duque ecoou pelo salão. Ele avançou, com o olhar afiado e frio, e parou diante da instrutora de etiqueta. Fale. Confesse seus erros com suas próprias palavras. Eu não entendo por que fui chamada, gaguejou ela, evitando encará-lo. Vocês puniram uma criança que em breve será filha da família Marcos. Admite isso? Vossa Graça, por favor, eu só segui ordens da Lady Sofia. Eu não queria, ainda chamais de Lady nessa situação? Interrompeu o Duque friamente. Sofia RHDM já não é reconhecida como dama nesta casa. Está menosprezando a casa Marcos? Não, Vossa Graça, ela sussurrou, tremendo. Pelo presente, despojo-a do cargo que lhe foi dado pelo antigo Duque Marcos e banho-a deste território. Um murmúrio de choque percorreu o corpo de empregados. Baniment? Uma criada murmurou, horrorizada. Isso não pode ser real. O Duque pensou que, se não agisse com firmeza, aquela criança seria maltratada novamente. De agora em diante questionarei cada um de vocês sobre suas ações. Já sei a verdade, então não pensem que mentiras os salvarão. Enquanto isso, no jardim, Rosine e Andy caminhavam sob as árvores floridas. Rosine parou subitamente ao ver o colar no chão, abaixou-se e o pegou. Ela realmente o jogou fora depois de tudo, murmurou Andy. O temperamento dela é realmente algo. Com um senho, arrancou o colar das mãos de Rosine e o atirou nos arbustos. Esquece. Não vamos perder mais tempo pensando nela. Jovem mestre, Rosine protestou. Está bem, disse ela de repente. Você precisa ver um médico. Ah, isso, Andy apontou para sua bochecha vermelha. Vai doer menos se você me chamar de Andrea. Não, acho que tratar pela via do médico vai ajudar mais, insistiu ela. Tis, você é esperta demais para seu próprio bem, ele resmungou, tentando não sorrir. Enquanto caminhavam, Rosine notou pessoas saindo do palácio, seus olhos caíram sobre uma figura familiar, aquele garoto, Leon, e sobre a criada bondosa, que não havia seguido Lídia. Correu até eles e perguntou, confusa, para onde vão? Um criado se aproximou e falou, Senhorita Rosine, por ordem de sua graça e de vossa graça, todos os envolvidos no maltrato não mais residirão aqui. Rosine permaneceu em silêncio, as mãos cerradas. Não, murmurou, e então gritou, não. Enquanto isso, no gabinete do duque, a duquesa e Ulisses liam documentos. Não posso acreditar, disse a duquesa. Que tenham chegado a ponto de maltratá-la tanto. Deveria ter prestado mais atenção. Eu também, suspirou o duque. Pai, vai aplicar a punição conforme escrito? Ulisses perguntou.
Sim, isto servirá de lição, serão banidos sem carta de recomendação, o que equivale a não ter esperança de outro emprego, respondeu o duque. Discordo, pai. Ulisses retrucou. É pouco. Aqueles que cometeram atos indizíveis contra alguém tão pequeno deveriam. O Ulisses foi interrompido quando a duquesa pousou a mão em seu ombro, e isso basta. Aquela criança é sensível, chora por coisas pequenas. Uma punição drástica pode ter efeito contrário ao desejado. Acho melhor mantermos isso longe dela. Ela parou quando um criado entrou na sala. Vossa Graça, e a senhorita Micini está, ele disse, enquanto do lado de fora Rosini chorava e gritava para que não a levassem. Não vá, ela clamou, agarrando a moça. Minha querida, Anne tentou responder, mas Rosini insistiu, segurando-a com força. Você não pode ir. Anne correu e exclamou, Roro. Nesse momento, o duque, a duquesa e Ulisses apareceram. Por aqui, disse o criado, guiando-os. Querida, R.O., a duquesa disse, aproximando-se de Rosini. Vossa Graça, Anne se curvou, mas Rosini agarrou-se à duquesa, chorando. Por favor, não a mande embora. Ela foi a única que foi boa comigo. Se ela for... A duquesa interrompeu, acariciando seus ombros. Está tudo bem, querida. Respire fundo e se acalme. Consegue fazer isso por mim? Ulisses, surpreso, exclamou algo, e Anne retrucou. O quê? Eu não fiz nada. Então a duquesa voltou-se para Anne. Sinto muito, deve ter havido um engano. Anne abaixou a cabeça e respondeu, não, Vossa Graça. A culpa foi minha por permanecer em silêncio. Eu não acredito ser inocente. Vi as outras criadas maltratarem a senhorita Rosini e não as impedi. Ao ouvir isso, Rosini olhou para ela e declarou, você não fez nada de errado. Foi a única bondosa o bastante para se aproximar de mim primeiro. Quero que fique. Anne se surpreendeu com o sorriso sincero da menina, pensando que havia feito tão pouco, mas, mesmo assim, parecia ter marcado o coração de Rosini. A duquesa então comentou, parece que Rosini gosta de você. Anne ficou ainda mais atônita. Oh, tentou responder, mas a duquesa sorriu e disse, tenho uma ideia. O que acha de ser sua dama pessoal? Anne arregalou os olhos. Perdão. A duquesa explicou, se tornar a dama pessoal dela, poderá protegê-la de perto. As outras criadas começaram a murmurar, uma dama pessoal? Esse cargo só é dado a empregadas experientes, mas a duquesa prosseguiu firme, é a primeira vez que ela expressa tanto afeto por alguém. Virando-se para Anne, perguntou, o que me diz? Ficará ao lado de Rosini. Anne respondeu, humilde, esse cargo é mais do que mereço, mas prometo dar o meu melhor para servi-la. Rosini sorriu e disse, conto com sua ajuda, Anne. E Anne respondeu, também espero corresponder a essa oportunidade. Nesse momento, Rosini viu Leon. Aproximou-se da duquesa, hesitando antes de falar, ele também vai embora, perguntou, apontando para o menino. A duquesa ponderou, bem. Ele voltaria a ser apenas um menino de castigo se fosse embora. Rosini pediu, por favor, não o mande embora. A duquesa sorriu e disse, eu havia decidido devolvê-lo à residência do Marquês RHDM, mas se você deseja, posso deixá-lo ficar. Rosini abriu um sorriso grato, de verdade? Obrigada. Porém, uma das criadas que restava implorou, senhorita Rosini, por favor, nos dê uma chance também. Se nos perdoar, prometo servi-la melhor do que qualquer uma. Logo outras criadas se juntaram, suplicando. Mas Ulisses desembainhou sua espada, encostou a lâmina no pescoço de uma delas e disse friamente, chega. Sejam gratas por terem escapado apenas com o exílio. Levem-nas daqui. Os guardas arrastaram-nas para fora, enquanto elas gritavam, implorando por perdão. Depois disso, Ulisses voltou-se para Rosini e disse com suavidade, vamos, Roro. Ela respondeu, sim, jovem mestre Ulisses. E entraram juntos no palácio. Ande, atrás, murmurou contrariado. Será que todos esqueceram de mim? Ulisses comentou, ainda bem que resolvi isso antes de partir. Rosini o encarou, surpresa, partir? Para onde vai? Ele respondeu, amanhã volto para a academia. O coração dela se apertou. Não, tão de repente, pensou. Sim, explicou Ulisses, meu recesso está terminando. Se não for amanhã, chegarei atrasado. Rosini, em silêncio, sentiu a angústia subir ao peito. Então ele estendeu a mão, dê-me a sua. Surpresa, ela obedeceu, e ele colocou um doce em sua palma. Você não quer que eu vá, não é? Quer que eu fique?
perguntou ele, inclinando-se. Rosini, constrangida, respondeu, eu jamais ousaria pedir para que ficasse. Ele acariciou seus cabelos e disse, voltarei. Seja boazinha até lá. Nesse instante, Andy rompeu, pegou a mão de Rosini e gritou, Ulisses, você é cruel. Roro é minha. Não a leve de mim. Ulisses fingiu drama, estou magoado. Você costumava correr atrás de mim, dizendo que eu era sua pessoa favorita no mundo. Andy berrou, isso era quando eu era pequeno. Ulisses replicou, não, até antes de Roro chegar. Andy ficou sem resposta, e Ulisses concluiu rindo, muito bem, deixo vocês dois. Vou indo. Não sou uma criança, Andy retrucou, mas logo perguntou, mas você não disse que só partia amanhã. Ulisses virou-se e explicou, só vou treinar esgrima até o jantar. Rosini, em pensamento, ficou tentada, treino de esgrima? Eu quero assistir também. O que devo fazer? Então, reunindo coragem, pediu com hesitação, posso ajudá-lo? Ulisses pediu que o levassem junto. O quê? Ela respondeu surpresa. Eu posso te dar água, entregar toalhas e ajudar no que precisar, disse Ulisses. Não, não preciso da sua ajuda, respondeu Andy, entrando em pânico. Ah não, Roro murchou enquanto girava, Elise comentou. Você pode, em vez disso, observar como minha irmãzinha, disse Rosini com um sorriso radiante. Ok. Obrigada, jovem mestre. Parece que você não pode vir porque não é minha irmãzinha, disse Ulisses. Esse não é o nome que ele quer ouvir, Andy sussurrou para Rosini. Rosini hesitou. Parece que só Andy pode ir, comentou Ulisses, virando-se em direção ao campo de treinamento. Ok, Ulisses, disse Andy, seguindo Ulisses, chamou Rosini. Por favor, me leve com você, Ulisses. Ulisses sorriu e disse, vamos. Rosini o seguiu felizmente. Ulisses estava praticando, e Rosini observava sentada em um banco. Não sei nada sobre esgrima, pensou Rosini, mas mesmo assim consigo perceber que ele é muito habilidoso. De repente, Andy chamou de trás, Roro. Ela se assustou ao ouvir. Em seguida, Andy gritou, você não pode se apaixonar por Ulisses, por mais incrível que ele seja. Porque você é minha, exclamou Rosini. Desculpe. Ok. Andy então pegou sua adaga e tentou imitar Ulisses. Olha, eu consigo também. Rosini bateu palmas e o elogiou. Uau, foi incrível. Sua reação é muito diferente. Andy bufou. Rosini perguntou, você e Ulisses pretendem se tornar cavaleiros? Hã? Não, respondeu Andy. Então Ulisses se aproximou e disse, temos uma linhagem a continuar. O item sagrado precisa nos reconhecer antes que possamos nos tornar chefes da família. Ao ouvir isso, Rosini perguntou, item sagrado? Ulisses explicou, um item sagrado é o símbolo de uma família passado de geração em geração. O item sagrado da nossa família é a lança de Ares. Para empunhar a lança de Ares, é necessário conhecer o básico da esgrima, pois ela ressoa com poderes divinos. Antes de se tornar uma lança, a lança de Ares assume a forma de espada. Por isso eu continuo treinando. Depois disso, ele a acariciou e disse, voltarei depois de guardar a espada. Ao se afastar, Ulisses disse admirado, Ulisses provavelmente logo conseguirá ressoar com o item sagrado. Afinal, ele já sabe usar poderes divinos. Todos estão ansiosos pelo que ele vai conquistar. Ele é um verdadeiro gênio. De repente, um homem se aproximou. Aqui estão vocês, jovens mestres. Vejo que não deixaram de treinar, como esperado de quem fará grandes feitos, disse Ulisses. Sarcasvin Rosini correu até ele. Olhando para Rosini, comentou, a dama ao seu lado deve ser, ela se apresentou. Olá, meu nome é Rosini Evelyn Clave. Então Casvin disse, sou o chefe da guarda da família Marcos, e este é seu novo companheiro de brincadeiras, declarou Andy. Não preciso de mais ninguém além de Roro, disse o garoto educadamente. Prazer em conhecê-los, jovem mestre e senhorita Rosini. Meu nome é Leon, apresentou-se o garoto. Leon continuou, fui enviado por sua graça como seu companheiro de brincadeiras e parceiro de treino, disse Andy. Então você precisará aprender esgrima primeiro, certo? Respondeu Leon. Sim, suponho que sim. Andy sorriu e bateu nele. Deveria ter me dito isso antes. Ótimo, vou te ensinar algumas coisas sobre esgrima, disse Leon. Rosini observava, divertida, percebendo que Andy havia criado simpatia por Leon. Ulisses então provocou, quem está ensinando quem agora? Andy gritou, o que quer dizer com isso?
Eu provavelmente serei um professor melhor que você. Você é habilidoso sozinho, mas ensinar não é seu forte. Ulisses tocou a testa de Andy e disse, desculpe, não ouvi. Andy caiu e gritou, isso doeu. Você vai se responsabilizar se minha testa abrir. Ulisses respondeu, por que eu iria me responsabilizar? Além disso, testas não se rompem tão facilmente. Leon disse calmamente, senhorita Rosini, devemos nos afastar um pouco. Ok, respondeu ela, afastando-se com ele. Observando todos, Sarkasvin ficou satisfeito e pensou, eles são todos tão adoráveis. Na manhã seguinte, quando Ulisses partia, Rosini começou a chorar. Ulisses tirou seu lenço e enxugou suas lágrimas, assegurando, voltarei logo. Então não chore e fique bem. Ok, respondeu ela, recebendo um afago dele. Alguns momentos depois, Rosini chorava sozinha em seu quarto. Não devo chorar, sussurrou para si mesma. Ela lembrava que o mestre Ulisses havia dito para não chorar, mas despedidas sempre eram tristes. De repente, alguém bateu à porta. Senhorita Rosini, posso entrar? Ela respondeu que sim, e a pessoa entrou com lanches. Você vai se sentir melhor depois disso, disse, oferecendo chocolate. Depois de comer, Rosini sorriu. Está delicioso, disse, enquanto a pessoa se sentava ao lado dela. Fico feliz em ouvir isso. Lord Ulisses disse que você iria gostar deste chocolate. Está se sentindo melhor agora? Rosini respondeu, posso te perguntar uma coisa? E sorriu. Senhorita Rosini, eu disse que você não deve falar tão formalmente comigo, disse a pessoa. Ah, certo. Então posso te perguntar algo? Qualquer coisa, respondeu ela. Por que você é tão gentil comigo? E a abraçou dizendo, por que você é adorável, senhorita Rosini? Ela respondeu, ah, entendi, e acrescentou, e também porque gosto muito de você. Quando te vi pela primeira vez, você me lembrou da minha irmãzinha. Rosini repetiu, irmãzinha, e recebeu um afago. Enquanto ouvia, ela era tão bondosa quanto você. No entanto, você não deve ser tão cuidadosa quanto ela foi, senhorita Rosini. O céu leva crianças de bom coração mais cedo do que a maioria. Minha irmãzinha tinha uma alma bondosa, por isso nos deixou cedo demais. Ao ouvir isso, Rosini mostrou tristeza, mas respondeu suavemente, ah, estou bem. Não precisa fazer essa cara. Então Rosini segurou sua mão e disse, veja, eu também tive um amigo que nos deixou cedo porque era bondoso. Por isso quero ser médica e ajudar outras crianças bondosas. Ao ouvir isso, Rosini se sentiu tocada. Senhorita Rosini, então você deve estudar muito a partir de agora. Ela respondeu, sim, vou me esforçar ao máximo. Em seguida, apontou o dedo para fora, agora vá para fora. Brincar ao ar livre é a maior lição que uma criança pode receber. Rosini concordou. Enquanto brincava no jardim, o Duque a observava pela janela e se voltou para a duquesa. Antes de prosseguirmos com a adoção, devemos verificar se os pais biológicos dela ainda estão vivos, disse a duquesa. Concordo. Você perguntou a eles sobre os pais da criança, respondeu o Duque. Não havia informações confiáveis. No entanto, lembrou ele, ao interrogar o diretor do orfanato, é só isso que você sabe. Pensando bem, há mais uma coisa, respondeu o diretor. O que é? Perguntou o Duque. Ela disse que a criança era muito valiosa e pediu que cuidássemos bem dela. De volta ao presente, o Duque pensou, valiosa? Todas as crianças são preciosas, mas nem todos diriam que a sua é valiosa. A duquesa segurou sua mão e disse suavemente, querido, vamos com calma agora. Passar tempo com essa criança já nos faz felizes. Mais tarde, uma dama estava sentada com Rosini. Este será o seu nome, disse a senhora, escrevendo Rosini Everenclave em um pedaço de papel e mostrando para ela. Você pode tentar escrever sozinha? Perguntou sorrindo. Rosini cuidadosamente copiou o nome e perguntou, mostrando de volta, escrevi corretamente. Uau, está ótimo, exclamou a senhora, batendo palmas com entusiasmo. Lady Pera não conseguia parar de elogiar a criança. Curiosa sobre ela, pensou que o nome da menina era Lady Floren, uma tutora designada pela duquesa especialmente para Rosini. Ao chegar à propriedade, conversou com a duquesa, obrigada por vir, Lady Floren, disse calorosamente a duquesa. Não há de quê. Não posso recusar um pedido seu, respondeu Lady Floren. Então você quer que eu conduza as aulas devagar? Sim, respondeu a duquesa. Apesar de querer iniciar os estudos, ainda achava melhor que a criança brincasse ao ar livre em vez de estudar.
No presente, vendo a concentração de Rosini, Lady Florence sorriu para si mesma, admirando seu entusiasmo pelo aprendizado. Vamos agora tentar escrever os nomes dos outros, disse a tutora a Rosini. Você pode me ensinar a escrever o nome de Ulisses primeiro? Perguntou Rosini, corando. Oh, claro. O nome dele é... Florence escreveu no papel, deslizou até Rosini e disse, este é o nome completo de Ulisses. Imagino que qualquer criança da sua idade teria uma queda por Ulisses. Que fofura, pensou Florence. Lady Pera parecia refletir sobre a adoção. Ah, bem, ela ainda é jovem. Em seguida, ensinou o nome completo do Duque Marcos. Ok, respondeu Rosini entusiasmada. Mais tarde, em seu quarto, Rosini estava escovando o cabelo e ouviu sobre um passeio. Um passeio, exclamou Rosini. Sim, disse alegremente. Você vai conhecer a cidade e ainda comprar roupas para Lord Andrea. Não é a primeira vez que você vai à cidade. Não, mal posso esperar, respondeu Rosini, radiante. Eu também estou ansiosa, disse Lady Florence. Para onde você quer ir primeiro? Rosini perguntou. Eu não irei acompanhá-la, senhorita Rosini. Sua graça e o jovem mestre irão com você. Então o que você está ansiosa? Perguntou Rosini curiosa. Claro, respondeu sorrindo. Isso é para te vestir bem. Por quê? Perguntou Rosini surpresa. Porque sua primeira saída deve ser comemorada, explicou. Há tantas roupas diferentes que quero que você experimente. Vamos começar. Vou me esforçar, disse Rosini, um pouco nervosa, mas animada. Mais tarde, o Duque, a Duquesa e Andy estavam prontos para sair. O Duque bateu na porta de Rosini. Roro, chamou suavemente, está pronta. Rápido, rápido, bufou Andy impaciente, saindo e fazendo uma reverência. Oh, suas graças! Estávamos terminando. Roro, chamou Andy, entrando. Estou aqui, Roro. Você está pronta? Ele parou surpreso ao ver Rosini. Todos ficaram impressionados com sua beleza. Minha nossa, disse a duquesa, admirada com a transformação. Uau, Roro, exclamou Andy, você já era fofa, mas ficou ainda mais linda. Obrigada, Andrea, respondeu Rosini, sorrindo. Isso mesmo, disse Andy de repente. Acabei de lembrar de uma frase que posso usar nessa situação. Qual é? Perguntou Rosini. Não vou deixar ninguém levar minha irmã, disse orgulhosamente. A duquesa riu. Andy, onde você aprendeu isso? As criadas me contaram que as pessoas dizem isso nos romances que leem, respondeu Andy. Alguém ia me levar? Rosini se perguntou silenciosamente. O duque se aproximou e a ergueu gentilmente nos braços. Vamos, senhorita Rosini. Sim, sua graça, respondeu Rosini animadamente. Mais tarde, eles viajavam juntos em uma carruagem. Roro, você está se divertindo? Perguntou Andy. Sim. É a primeira vez que saio assim, respondeu ela. Apenas me siga, Roro. Há tantas coisas para ver, disse ele. Ok, disse Rosini feliz. Você está se saindo muito bem, pensou o duque. Certifique-se de que Roro não perceba. Ela não pode saber que hoje faremos mais do que turismo. Ele lembrou-se de uma conversa com a duquesa. Ouvi que Rosini começou as aulas hoje. Lady Florence tem sido uma amiga próxima desde os meus dias na academia, respondeu a duquesa. Então, tenho certeza de que ela fará o seu melhor com Rosini. Que alívio ouvir isso. O duque assentiu, e a duquesa continuou. Querido, estive pensando muito desde o último incidente. Percebi que não há nada aqui que realmente pertença a Rosini. Tudo o que ela usa é algo que compramos esperando ter uma filha. Nada é dela. Isso pode ser outra razão pela qual as criadas pensaram que ela não ficaria por muito tempo. É verdade, admitiu o duque. Não pensei nisso tão profundamente. Então pensei, que tal levá-la às compras enquanto estamos nisso, sugeriu a duquesa. Boa ideia, concordou o duque. Mas Rosini não recusaria se oferecêssemos comprar coisas para ela. Tem um plano, querido, sorriu a duquesa. Primeiro, diremos que vamos comprar roupas para Andy, e depois contaremos que precisamos de roupas combinando com Andy e mostraremos todos os tipos de roupas. Tenho certeza de que ela vai gostar de alguma coisa. Tudo estava saindo conforme o planejado, pensou o duque. Quando chegaram, todos estavam escolhendo itens para Rosini. Querida, o que acha deste chapéu? Ficará lindo em você, disse a duquesa, segurando um chapéu bonito. Roro, estes sapatos são tão fofos. São feitos para você, acrescentou Andy animadamente.
E veja esta fita. Não quer, Roro. Rosini ficou parada, surpresa. Chega, vocês dois. Estão sobrecarregando-a, disse o Duque gentilmente. Que alívio, pensou Rosini. Além disso, acrescentou o Duque, segurando um vestido, Roro disse que gosta mais deste. Roro nunca disse isso, protestou Andy. Roro, você prefere o que eu escolhi, certo? Se não gostar do chapéu, que tal este grampo de cabelo? Esta cor combina muito com você, ofereceu calorosamente a duquesa. Achei que viemos comprar roupas para Lord Andrea. Por que estão me perguntando essas coisas? Pensou Rosini, confusa. Querida, não há nada que você goste, perguntou a duquesa suavemente. São todas muito bonitas. Mas viemos comprar para Andrea, e não acho que fique bem nele, respondeu Rosini honestamente. Mas como estou sempre com você, gosto das coisas que você acha bonitas, disse Andy com convicção. Então, o que acha desta? Perguntou Rosini, segurando uma fita colorida. Acho que vai ficar ótimo em você, disse Andy, claramente desapontado. Ela se referia a ele. Ok, se Roro disse, então tá, murmurou Andy derrotado. O Duque e a Duquesa trocaram um sorriso cúmplice. Tudo bem, disse o Duque. Já que você escolheu algo para Andy, por que não escolhe algo para si mesma? Para mim. Rosini piscou, surpresa. Mas você já me deu esta fita bonita. Já recebi muito, Ara. Não, interrompeu Andy. Quero que usemos roupas combinando. Assim todos saberão que você é minha irmãzinha. Andrea, sussurrou Rosini, emocionada. Se você escolher primeiro, vou pegar uma roupa combinando, declarou ele. Eu não ousaria, começou Rosini, hesitante. Então acho que não temos escolha, disse calmamente o Duque. Ele gesticulou pelo interior da loja. Daqui até ali, eu vou pegar tudo. Sua graça, exclamou Rosini, horrorizada. Não posso adivinhar o que você gosta, disse o Duque. Mas se você comprar tanto, só estarei causando problemas, disse Rosini, ansiosa. Então ajudaria muito se você nos dissesse o que gosta. Assim, compraremos apenas essa coisa, respondeu o Duque, sorrindo. Finalmente, Rosini começou a olhar a loja com mais conforto. Andy percebeu que ela se demorava perto de um par de sapatos. Pai, Roro gosta deste, anunciou, apontando. André, isso não é, começou Rosini, confusa. Você gosta deles, querida? Perguntou a duquesa. Sim, gosto deste par, disse timidamente. Excelente escolha, senhorita, comentou o lojista. São lindos, querida, disse a duquesa, acariciando sua cabeça. Roro, estamos combinando, disse Andy orgulhoso, usando a mesma fita colorida. Você está linda, Andrea, respondeu Rosini com um sorriso caloroso. São tão adoráveis, pensou o lojista, sorrindo. Faça-me um favor, sussurrou o Duque ao lojista. Embrulhe todas as roupas que combinam com esses sapatos. Prepare secretamente para que a criança não perceba. Oh, claro, sua graça. Meu dia de sorte, sussurrou animado o lojista. Algum tempo depois, Rosini saiu usando seus novos sapatos. Vamos, o mercado é por ali, disse Andy, puxando sua mão. O mercado, repetiu Rosini, iluminando-se enquanto seguia.